Vamos falar agora sobre, assim, uma coisa tão triste. Fico até desanimado de falar, mas são os fatos. Lá no Afeganistão, agora as mulheres não podem mais falar em público. Meu Deus do céu. Vai lá, Franci. Obrigadas a ficar invisíveis e mudas. Talibã proíbe mulheres de falar em público e mostrar o rosto no Afeganistão. Socorro, socorro. Pois é, Amadeu, 2024, né? A gente ainda fala isso, infelizmente. O Talibã comemora este mês 3 anos, já 3 anos no poder no Afeganistão. Não foi várias comemorações nas ruas, só os homens, claro. Acho que a gente tem imagens aí dessas passeadas que aconteceram em várias cidades, principalmente na capital, Cabul. Mas esses 3 anos de poder do Talibã no Afeganistão, para as mulheres, esses anos significam total exclusão da vida pública. Então, o que já acontecia, o que já estava estabelecido, esta semana virou lei de fato, porque a lei foi aprovada pelo líder supremo do Talibã, Hibatullah Akhundzada. Ele aprovou a lei que é chamada Lei de Vícios e Virtudes, que regula praticamente tudo da vida cotidiana. E agora, uma mulher no Afeganistão, ela pode ser punida, pode ser presa por ler, cantar e recitar voz alta em público. O Talibã, mulher não pode fazer isso em público. A mulher tem que cobrir todo o rosto para sair em público, inclusive o rosto, para evitar tentações. Eu estou lendo o que diz a lei. A mulher tem que, inclusive, cobrir-se toda diante de mulheres, de outras mulheres não muçulmanas, para evitar serem corrompidas. Mulher no Afeganistão não pode usar nem maquiagem, muito menos perfume, para sair de casa ou para viajar, só acompanhadas de um homem. A mulher no Afeganistão só pode cursar o ensino fundamental. São raríssimos empregos que elas podem ter, raríssimos, públicos e privados. Elas são também proibidas. A mulher no Afeganistão é proibida de frequentar parques, academias de ginástica e salões de beleza. A gente vê aí uma que faz clandestinamente, ela atende as clientes clandestinamente. Bem, para a ONU, essa exclusão das mulheres da vida pública no Afeganistão está levando a uma séria crise de saúde mental, como a gente escuta agora. Give some context. Não era perfeito, mas 3 anos atrás, uma mulher no Afeganistão podia tecnicamente decidir concorrer à presidência. Agora, ela não decide nem quando vai às compras. Além da perda de direitos, nossos dados também apontam para uma crise crescente de saúde mental. 68% das mulheres que entrevistamos disseram ter saúde mental ruim ou muito ruim. E 8% das mulheres disseram que conheciam pelo menos uma outra mulher ou menina que tentou suicídio. O que está claro, 3 anos depois, é que as restrições do Talibã a mulheres e meninas afetarão as futuras gerações. Bem, a gente ouviu aí uma representante da ONU para o Afeganistão, que ela falou recentemente sobre a situação das mulheres no país nesse mês em que o Talibã comemora os 3 anos ao poder. Mas há também leis para os homens como, não só homens, leis em gerais, em que não é possível, é proibido tocar música em público. E é também para a imprensa, que praticamente nem existe mais no Afeganistão, imprimir imagens de pessoas vivas, também não pode. Os homens têm que ter barba, não podem usar gravata, aliás, eles não podem usar nenhuma roupa ou corte de cabelo que o Talibã designa como ocidental. Amadeu. Vai chegar o dia que as mulheres serão impedidas de respirar. Já são. Quantas mulheres não são mortas aí no mundo, impedidas de respirar, impedidas de viver? Falando no Afeganistão. Ora, e não são. Começo com vocês. Vamos lá, Poliana. Amadeu, o que a gente está assistindo é até difícil a gente analisar, porque são poucas as forças que a comunidade internacional tem de fato, interferir nessa realidade, né? O que a gente não pode é calar e silenciar diante dessa situação. Por mais que as nossas forças sejam mínimas, a gente precisa continuar lutando por essas mulheres, tentando todos os dias
pedir que, pelo menos, pela pressão da população, do mundo, algo possa ser feito, essas torturas possam se diminuir. Mas, efetivamente, os organismos internacionais, infelizmente, pouco têm condições de realmente mudar, transformar a realidade dessas mulheres. Marta. Amadeu, é aquela história, só pegando o gancho aqui do que a Poliana disse, que o que a gente pode fazer é, pelo menos, falar sobre isso e não silenciar. Se tem gente, se você, homem, que está nos assistindo, vive falando que está cansado, que está abusado de mimimi de mulher, que não aguenta mais escutar sobre isso, aí eu respondo, imagina a gente de pedir, de reclamar, de ter que todo dia ficar deixando claras as nossas indignações, claras as nossas vontades de ter direito de sermos livres. Imagina a gente. Imagina como a gente não está cansado de todo dia ter que estar falando a mesma coisa. Eu também já estou abusada. Mas se a gente não falar, a gente não vai ser ouvida e a realidade não vai mudar. Então, a gente só fala porque a gente precisa. Se a gente não estivesse precisando, se nós não fôssemos tão injustiçadas, ninguém ia precisar se estressar com esse mimimi, como vocês tanto colocam. Então, é isso, Amadeu. Infelizmente, é a realidade que a gente tem, mas a gente não pode ficar calada, não pode silenciar diante disso. Nós, mulheres, temos que cada vez mais exigir nossos direitos e ir atrás disso, apesar de que lá é quase impossível que essas mulheres consigam ir à luta, como a gente pode fazer aqui no Brasil. Infelizmente, é uma tristeza. Lembrando que eu vou agora pedir auxílio do professor Vila, que é o nosso mestre. Lá é uma teocracia. Quer dizer, quem manda não é um político, quem manda é um, aspas, enviado de Deus, um ayatolá. Então, o que ele diz que é lei, não é a lei que ele está determinando, é que Deus está determinando. E aí não tem como, ninguém pode contrariar. Deus está dizendo que é para ser assim, ninguém vai contrariar, não tem como argumentar, ninguém fica contra. É isso que a gente fala aqui, de não permitir que se destrua o Estado laico no Brasil, para que cada um tenha a sua religião, mas respeite a dos outros. Porque quando você vai para uma teocracia, no final das contas, coisas dantescas, terríveis, inimagináveis como essas, vão acontecer, professor. Só para fechar, professor. Só Sim, fechar. Exatamente. Lá é assim, aqui no Brasil, o povo respeita um livro, que é a Constituição. Lá no Afeganistão, o livro que eles respeitam é o Alcorão, que é a Bíblia deles, que foi escrita pelo Maomé. Professor Vila. É o perigo, é bem destacado, por isso que nós batemos tanto na tecla da defesa intransigente do Estado laico, que é o que está na nossa Constituição. A religião é uma questão da esfera privada, minha, sua, nossa, de qualquer um. A questão global do conjunto das brasileiras e dos brasileiros é o Estado laico, que não significa que é um Estado ateu, mas é um Estado que não protege nem persegue nenhuma religião. Então, há uma distância entre Estado e religião, eles estão nesse sentido separados. Lá não. Lá há uma fusão, é uma teocracia, como você bem destacou, e essa opressão, infelizmente, a tendência a curto ou médio prazo, não há nenhuma possibilidade de mudança. Vale lembrar que a União Soviética, a antiga União Soviética, invadiu o Afeganistão, ficou vários anos, saiu derrotado. Depois os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, ficou vários anos e, na prática, saiu derrotado. E o Talibã tinha prometido, há 3 anos atrás, quando voltou ao poder, não era mais o Talibã de antigamente, era um Talibã light. Não existe teocracia light. É isso, 3 anos depois, cada dia nós temos uma medida ainda maior sobre as mulheres,
especialmente, principalmente, sobre os homens, a ditadura, né? Você não tem direito à mínima liberdade. É isso que é ditadura. Então, para quem nos acompanha, quando falo em ditadura no Brasil, e você repete alguém sem querer ditadura é isso que a gente está vendo no Afeganistão. Miséria, opressão. Então, para as pessoas verem bem clara a diferença de um sistema político para outro, entre democracia e ditadura é essa de vertente teocrática. Traz aí informações e imagens, né, França, de como era o Afeganistão antes dessa, aspas de novo, Revolução Islâmica. Isso, Amadeu, como o professor Vila citou, o país viveu diversas mudanças, forças internacionais agindo, e antes havia uma certa liberdade, inclusive como as mulheres, elas poderiam se vestir, não precisava usar toda aquela vestimenta que a Sharia impõe, e é uma realidade não só do Afeganistão, mas de diversos países islâmicos, porque também tem o exemplo do Irã. O Irã, antes da Revolução Islâmica de 1979, era um país em que as mulheres poderiam livremente frequentar as universidades, havia um grande polo universitário em Teherã, também as mulheres poderiam circular livremente sem utilizar o véu, e aí veio a Revolução Islâmica em 79 e tudo mudou. Então é uma realidade em teocracias, seja no Afeganistão, seja no Irã, em todos os países em que a lei ela é balizada na religião, nós observamos exemplos do tipo. Eu vou passar, e quem vai finalizar é a Socorro, que é a pessoa que conhece o mundo e sabe, assim, como é que isso, sei lá, maltrata as civilizações. Mas eu queria só, assim, antes de passar para a Socorro, é incrível como são pessoas, as que estão no comando, né, que detestam as mulheres. Mas é um ódio, um negócio mesmo visceral das mulheres. E parece que não tem mãe, repito, não tem filha, não tem irmã, meu Deus, impressionante, Socorro. Olha, Maria, como a representante da ONU falou, isso aí vai afetar muitas gerações, porque as mulheres são impedidas de ir para a escola, de estudar, elas só podem fazer, quando podem, o ensino fundamental. Muita gente pede mais sanções, mas será se essas sanções serão necessárias? Porque a gente sabe que quem mais sofre com as sanções é a população civil. Muita gente pede que os países, Europa, por exemplo, receba, sem perguntas, as mulheres, para dar asilo para as mulheres afegãs. Essas mulheres afegãs não podem sair do país, elas precisam de autorização e só podem viajar com um homem. Então, é uma situação muito, muito complicada, infelizmente. Terrível, lamentável. Obrigado, Socorro Sampaio. Bom final de semana. Até segunda. Para nós, até segunda. Professor Marco Antônio Vila, muito obrigado, professor. Um abraço a todos, até segunda.